Então, assim, esse projeto eu acho que ele veio para somar, né, junto àquilo que é tão necessário para fazer essa mudança de conceito em relação ao meio ambiente. E que, às vezes, nós, quanto professores, é bastante difícil em sala de aula fazer essa mudança de hábito, né? E sabemos que esse gerenciamento dos resíduos sólidos, ele é tão importante porque ele vai impactar diretamente também na saúde da população. E nesses aspectos aí, quando a gente fala em saúde, a gente lembra que nós temos aí vários agravos, como no caso da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, leishmaniose, e outros agravos que são gerados ou que são transmitidos através dos mosquitos para os seres humanos e que tem aí como local de reprodução os resíduos sólidos, né, ou os depósitos que ficam acumulados no ambiente. Além dessa questão dos mosquitos, nós temos também aí outro fator bastante importante, que são os animais peçonhentos, os animais que, de uma forma ou de outra, transmitem doenças também. Os ratos, baratas, aqui a gente tem bastante também o escorpião, lacraia, aranha, enfim, moscas, que são também prejudiciais à saúde do ser humano. E a gente sabe que, para a gente impactar diretamente na população, a gente precisa mudar hábitos. E mudar hábitos não é muito fácil, porque ele é cultural. As pessoas têm o hábito de jogar o seu lixo no fundo do quintal, deixar lá e achar que o poder público tem a responsabilidade de ir lá recolher ou resolver a situação. E não é bem assim. Então, nós temos que trabalhar essa questão ambiental de uma forma consciente e responsável, onde cada um se sinta responsável pelo resíduo que gerou. E ele é um dos fatores que impacta diretamente nessas questões aí, principalmente quando nós falamos da dengue, zika, chikungunya e outros agravos. Nós, no município de Guarantã, a Secretaria de Saúde faz esse trabalho de controle de vetores. No momento, a gente tem assim, bastante dificuldade de fazer esse trabalho, tendo em vista que nós temos aí um número bem reduzido de agentes de combate a endemias. Hoje a gente está trabalhando aí com 9 agentes e sempre tem alguém aí de férias, né, tem licença-prêmia, algumas situações até nós tivemos agentes, agora devido à pandemia, como faziam parte do grupo de risco, estavam longe do trabalho, né, ficaram em casa porque não podiam trabalhar, agora já estão retornando, né, graças a Deus aí com a vacina, o pessoal já está retornando. Mas mesmo assim, nós estamos com um número bem reduzido de agentes trabalhando. E o número de imóveis no município, ele vem aumentando a cada ano. Então, assim, nós não estamos conseguindo fazer um trabalho para estar passando com frequência nos imóveis, como a gente deveria estar fazendo. Mas, na medida do possível, vamos fazer esse trabalho, principalmente de orientação. E a dificuldade maior que nós temos é justamente essa, de fazer com que o morador entenda que ele é responsável pelo lixo que gerou, ou ele é responsável de manter aí a limpeza do seu imóvel, a limpeza do seu quintal, ele é responsável em participar aí ativamente desse processo para evitar a proliferação do vetor. Muitas vezes as pessoas reclamam dizendo, não, porque no quintal tem, lava lá, a caixa d'água está sem tampa, você é responsável. Não, nós não somos responsáveis. Quem é responsável é o morador. Então, nosso trabalho quanto vigilância ambiental, ele é de orientação. Nós fazemos um trabalho de tratamento vetorial, né, tratamento químico, quando necessário. Mas nós sabemos que
o uso dos inseticidas, nesse sentido, ele muitas vezes ele impacta negativamente, tanto no meio ambiente quanto na saúde das pessoas ao redor. Então, tudo isso, todo esse processo de uso de produtos químicos, eles têm que ser usados com muito cuidado. E hoje a gente vê que a cada ano o Ministério ele vem buscando responsabilizar o morador e para que ele faça a parte dele e que a gente não viva essas situações de epidemias no município. Esse ano, devido à pandemia, a gente tem, assim, uma realidade incomum até, porque todos os anos as pessoas falam assim, chega o período de chuvas, o número de casos da dengue aumentam e as pessoas comentam muito, e esse ano aí eu vi até algumas pessoas dizendo, não, agora acabou a dengue, só tem Covid. Não, a dengue continua aí, nós estamos aí com um número bem expressivo de casos de dengue, para vocês terem noção, desde o início do ano até o final de abril, nós estávamos mais de 100 casos de dengue notificados, e a maioria deles já com NS1 positivo, ou seja, já confirmados laboratorialmente, quando chega para nós. Porque confunde muito os sintomas. No início, tanto a dengue quanto a Covid, eles vão ter aí os sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça. O diferencial que nós vamos verificar aí são os sintomas gripais, que são presentes na Covid e não na dengue. Mas, a princípio, as pessoas vão suspeitar, geralmente, de Covid, e não dengue. Então, assim, fez com que ficasse um pouco esquecido aí essa questão da dengue no município. Não que os casos não estejam ocorrendo, eles estão ocorrendo, nós tivemos casos positivos de dengue, também, acho que 2 ou 3 de Zika, e também de chikungunya. Nós tivemos, parece que 2 casos de chikungunya já registrados no município esse ano. Então, assim, o problema persiste, o problema continua. E nós precisamos estar atentos a essas situações. E quanto professores, em sala de aula, formadores de opinião, esse trabalho do Projeto Verdinho, ele vai, assim, eu achei ele muito interessante, porque ele vai poder transmitir aos alunos justamente essa responsabilidade que se tem com o meio ambiente. Vamos recolher os reciclados, mas também precisamos estar atentos da importância dessa coleta e da guarda em local seco, armazenar esses resíduos em locais cobertos, tendo em vista que nós temos hoje no município vários pontos estratégicos aí que são de coletadores do lixo, né, que são aquelas pessoas que coletam esses reciclados e que vêm do lixão, né, elas vão lá no lixão recolher aquilo lá. Até comentei uma vez que isso é desumano, né, a situação em que eles vivem. Mas é de lá que eles retiram o sustento deles para viver. Então, nós, é claro, temos essa consciência da importância do trabalho deles de recolher esse lixo, mas nós podemos melhorar. Quando nós separamos o nosso lixo em casa, já deixamos ele separadinho em sacos plásticos, e agora com esse projeto Verdinho, ele pode ter uma destinação correta, sem passar por esse processo aí, que vai ser recolhido como um lixo comum e levado ao aterro, lá ao lixão. Ele já vai passar diretamente para os catadores, sem passar por esse processo. Né? Então, eu achei assim, muito interessante, e o papel do professor em sala de aula, como formador de opinião, vai ajudar muito a nós termos aí os futuros, essas crianças com um senso crítico em relação a essa situação. Nós temos aí, quando a gente fala em armazenamento desses resíduos, é importante ressaltar que todo esse resíduo coletado, ele precisa ficar guardado em local seco e coberto. Né? Então, já quando formos falar desse processo, lembrar as crianças que eles têm que ter um local adequado para armazenar esses resíduos
E após a coleta que ele for destinado, também deve ser também trabalhado junto com os catadores, com a população, a destinação correta desses resíduos, para que eles não se tornem também criadouros para o mosquito. Eu não sei se eu vou estar falando assim, alguma coisa que a maioria de vocês já é conhecedores, porque quando a gente fala sobre dengue, sobre o mosquito Aedes, sobre dengue, zika, chikungunya, nós estamos falando uma coisa que a maioria da população já tem conhecimento. No município, o índice de infestação predial do Aedes aegypti hoje, ele é em torno de 1,33%. No mês de abril, nós tivemos esse índice de infestação, que é um índice de infestação bem acima do que é esperado pelo Ministério da Saúde, como preconizado, que seria abaixo de 1% dos imóveis com Aedes. Então, nós já estamos aí com um índice bem elevado. Além do Aedes aegypti, nós já temos aqui no município também o Aedes albopictus, que é um outro mosquito da família do Aedes, que também é um transmissor da dengue, e nós já temos ele presente aqui nos bairros do município. Então, essa é a nossa preocupação, sempre vai continuar. Enquanto nós não tivermos aí uma política de recursos, de coleta dos resíduos sólidos adequada, que dê a destinação, enquanto a gente não tiver aí uma população consciente da responsabilidade, do cuidado, nós sempre vamos ter aí esses problemas. Ou seja, vamos estar enfrentando os agravos sempre. E quando a gente fala aí nessa questão do mosquito, é importante lembrar que para o mosquito sobreviver no ambiente, ele precisa da água. Ou seja, ele tem que ter um local onde depositar os seus ovinhos para que ele sofra aí, então, a metamorfose, né, de que vai passar de larva, ovo, larva, pupa e depois o mosquito adulto. Após ele eclodir, aí ser um mosquito adulto, ele precisa do sangue, e é nesse repasse sanguíneo aí que ele acaba levando a doença de uma pessoa para outra e disseminando a doença. Então, quanto menos mosquito nós tivermos, menos casos de dengue nós vamos ter, ou menos casos das doenças nós vamos ter. Então, aí a importância de estarmos cuidando dos nossos imóveis, a questão dos depósitos com água, ou seja, tomar bastante cuidado para que nada que tenha água acumulada fique exposto para que o mosquito tenha o seu criadouro ali. Se ele não encontrar criadouro, nós não vamos ter mosquito. E hoje, no nosso município, nós temos aí como os principais criadores do mosquito, ou seja, os locais onde nós temos encontrado as larvas nos imóveis, estão o lixo, né, que são aqueles plástico, potes, latas, lonas, pedaços, enfim, são jogados no fundo do quintal, que acumulam água e que servem de criador. Em segundo lugar, vem os bebedouros de animais. A maioria dos imóveis possui cão, gato, nós temos também galinhas, então, assim, as pessoas tem um bebedouro do animal nesse espaço. E no período de chuva, principalmente, chove praticamente todos os dias, as pessoas esquecem de fazer aquela higienização. O animal, além de beber uma água suja, ali tem a oportunidade do mosquito estar se desenvolvendo nesse ambiente que são os bebedouros de animais. Temos também ainda bastante pneus, né? As pessoas inutilizam um pneu do seu veículo e acabam deixando no fundo do quintal, e ele acaba sendo um criadouro para o vetor Aedes aegypti. Mesmo com o nosso ecoponto, como o Dionaldo falou anteriormente, que é um local onde se faz essa coleta. Outra questão que nós temos aí, que impacta bastante também nessa questão, são os nossos pontos estratégicos para o desenvolvimento das larvas, que são as borracharias, oficinas, sucatões,
onde existe aí um grande número de resíduos que potencializam aí grande quantidade de criadouros. Porém, nesses locais, as nossas visitas são quinzenais e a gente faz aí um trabalho de conscientização com maior frequência para esses proprietários. Mas as residências ainda predominam como principais imóveis onde nós encontramos aí o mosquito. Então, por isso que nós precisamos ter essa consciência, trabalhar realmente com a população, tentar conscientizar e mudar aí essa cultura da destinação dos resíduos sólidos e também essa consciência de que a saúde da população, ela é responsabilidade nossa, de cada um de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta o poder público estar aí passando com frequência, fazendo a orientação, se o morador ou o proprietário do imóvel não acatar essas orientações. Então, a dengue continua sendo um problema no município, pessoas continuam morrendo anualmente de dengue, e a gente não pode esquecer isso, né, que ela existe e que continua sendo um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, no estado de Mato Grosso e também aqui em Guarantã.